Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria e Deus abençoe a você que acompanha a TV Evangelizar através do canal, através do YouTube, do aplicativo Evangelizar é Preciso. Seja bem-vindo ao nosso programa Metáforas da Vida. Sou o Padre Alessandro e trago para você mais um momento de reflexão e de oração para tornar melhor o seu dia. A história que eu trago para você neste dia é uma história que fala muito de relacionamento familiar. Uma história que vai tocar fundo o seu coração. É a história da borboleta e do cavalinho. Você conhece essa história? Se não conhece, você vai conhecer hoje. Esta é a história de duas criaturinhas de Deus que viviam numa distante floresta há muitos anos atrás. Na verdade, essas duas criaturas não tinham quase nada em comum, mas em certo momento de suas vidas se aproximaram e criaram uma bela amizade. A borboleta era livre, voava por todos os cantos da floresta, enfeitando a paisagem. Já o cavalinho tinha grandes limitações. Não era bicho solto que pudesse viver entregue à natureza. Nele, certa vez, foi colocado um cabresto por alguém que um dia passou ali pela floresta. E a partir daquele instante, a sua liberdade foi cerceada. A borboleta, que tinha amizade com muitos animais, que tinha liberdade de voar por toda a floresta, ela gostava mesmo era de fazer companhia para o cavalinho. Agradava a ela ficar ao lado dele, e não era por dó, não era por pena, era por amizade, era por afeição, era por companheirismo. Assim, todos os dias, a borboletinha ia visitar o seu amigo cavalinho. Mas quando ela chegava para visitá-lo, ela levava sempre um coice dele, porque ele sempre vivia meio mal-humorado. Assim que ela chegava e cumprimentava, ele dava um coice nela. Mas logo depois a raiva passava e ele dava um sorriso para ela. Entre o coice e o sorriso, ela preferia esquecer o coice e guardar no seu coração o sorriso. Sempre o cavalinho insistia com a borboleta que lhe ajudasse a carregar o seu cabresto, porque pesava muito. A borboleta, muito carinhosamente, tentava de todas as formas ajudá-lo, mas não era possível, afinal ela era uma criaturinha tão frágil. Os anos se passaram e numa manhã de verão a borboleta não apareceu para visitar o seu amigo cavalinho. Ele não deu muita bola, preocupado em se livrar do seu cabresto. Vieram outras manhãs e mais outras manhãs, até que chegou o inverno e o cavalinho se sentiu só e sentiu saudades da sua amiga borboleta. Resolveu então sair do seu canto e procurar por ela pela floresta afora. Caminhou pela floresta, observando cada cantinho onde ela pudesse talvez ter se escondido, mas ele não a encontrou. Cansado, o cavalinho deitou-se embaixo de uma árvore. Logo em seguida passou um elefante. Se aproximou do cavalinho, perguntou quem ele era e o que ele estava fazendo por ali. O cavalinho respondeu: "Ora, eu sou o cavalinho do cabresto. Eu estou à procura de uma borboleta, a borboleta que sumiu." O elefante então disse a ele: "Ah, então é você o famoso cavalinho?
Ele, espantado, respondeu: famoso eu? E o elefante continuou: sabe, eu tive uma grande amiga que me disse que também era sua amiga. E ela falava muito bem de você, mas afinal, qual borboleta você está procurando? E o cavalinho então respondeu: é uma borboleta colorida, alegre. Sobrevoava a floresta todos os dias, visitando todos os seus amigos. Nesse momento, o elefante respondeu: nossa, era justamente dela que eu estava falando. Você não ficou sabendo? O quê? Ela morreu. Sim, a borboletinha colorida e alegre morreu. Já faz algum tempo, meu amigo. O cavalinho inconformado perguntou: mas como isso aconteceu? E o elefante então lhe confidenciou: olha, dizem que ela conhecia aqui na floresta um cavalinho, assim como você. Todos os dias que ela ia visitá-lo, ele dava um coice nela. Ela sempre voltava ferida, com marcas horríveis. Todos perguntavam para ela quem tinha feito aquilo com ela, aquela maldade, aquela crueldade, mas ela nunca quis contar, nunca quis revelar a ninguém. A gente insistia, mas ela dizia não. Eu só vou falar das coisas boas que me aconteceram nesse dia. E é aí que ela falava de você, o cavalinho do cabresto. Nesse momento, o cavalinho, pobre cavalinho, já se derramava em lágrimas. Lágrimas de tristeza, lágrimas de arrependimento. Mas o elefante tentou lhe consolar: não chore, meu amigo. Eu sei o quanto você deve estar sofrendo. Ela sempre me disse que você era um grande amigo, mas entenda, foram tantos os coices que ela recebeu desse outro cavalinho que ela acabou perdendo as asinhas, depois ficou doente, triste, sucumbiu e morreu. Por último, o cavalinho perguntou: por que ela não mandou me chamar quando ela estava doente? O elefante respondeu: nós queríamos lhe avisar, mas ela disse: não. Não perturbem o meu amigo com coisas tão pequenas. Ele tem um grande problema que eu nunca vou conseguir ajudá-lo a resolver. Ele carrega sobre si um cabresto. Por isso seria por demais cansativo para ele o esforço de vir até aqui. Esta é a história da borboleta e do cavalinho. E essa história muitas vezes pode acontecer também na nossa vida. Nós sabemos uma fábula. Os personagens sempre querem nos identificar realidades concretas do nosso dia a dia. E muitas vezes essa história do cavalinho e da borboleta se repete nas nossas famílias, se repete nas nossas casas. Talvez nessa história hoje, se eu te perguntasse: quem é você nessa história? Será que você tem sido esse cavalinho que, na sua irritação, no seu mau humor, cada vez que chega aquela pessoa que tanto lhe quer bem, um coice. Você recebe com um coice. Claro, não um coice no sentido real, mas às vezes uma palavra que machuca, uma palavra áspera, um gesto de indelicadeza, e aquilo magoa o coração da pessoa. Quantas vezes a gente tem sido assim na vida do outro, sem sequer se dar conta do mal, do prejuízo
que estamos lhe causando. Mas, quem sabe, talvez hoje nessa história você é essa borboleta que já está cansada. Cansada de amar, cansada de querer ajudar, cansada de dar o seu melhor e muitas vezes só tem recebido os coices de quem você tanto ama. E assim como nessa história, tudo isso vai te machucando, vai te ferindo e vai te causando cicatrizes. Quantas vezes famílias são desfeitas porque tudo começa assim. Quantas vezes casamentos desmoronam porque tudo começa na palavra que machuca, na palavra que fere, na palavra que magoa. Portanto, esteja você se sentindo hoje como a borboleta dessa história ou como o cavalinho. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para a gente começar a sermos melhores com as pessoas ao nosso redor. Às vezes a convivência do dia a dia, o estresse, o cansaço, a correria, e sem perceber a gente vai se tornando pessoa áspera, seca, indelicada, e a gente não percebe que isso vai ferindo, vai magoando, vai machucando o coração. E por mais que depois você sorria, peça perdão, se arrependa, muitas vezes o dano, a cicatriz ficou lá. E pode chegar um momento que essa pessoa não vai suportar mais. Portanto, é tempo de acordar para a vida, de acordar para valorizarmos as pessoas ao nosso redor. Eu te convido nesse momento a juntos rezarmos a Deus pedindo esta graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai querido, Pai amado, em oração nos colocamos na vossa presença e humildemente queremos pedir a vossa graça. Vem em auxílio, Senhor, de nossas fraquezas, nos ajudando a crescer no amor, no perdão, na compaixão e na misericórdia. Na nossa vida de família, nos nossos relacionamentos. Quantas vezes ferimos com atitudes, quantas vezes ferimos com palavras. Senhor, tocai o nosso coração. Tirai do nosso coração a maldade que fere e dai-nos cada vez mais o amor e a compreensão na vivência da vida familiar. Mãe querida, vem ao nosso encontro, vem em nosso auxílio, passando à frente de nossos relacionamentos e nos ajudando a amar como Jesus amou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você a bênção do Deus de infinito amor, Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Fique no colo da mãe, eu fico por aqui. Nos encontramos no próximo programa Metáforas da Vida.